Olá, meninos e meninas dos oitavos anos. Muito prazer que eu estou me dirigindo mais uma vez a vocês para nós conversarmos, tá? Bom, é o seguinte, essa aula de hoje será uma aula diferenciada. Os que são meus alunos há algum tempo sabem que todas as vezes que eu começo uma aula, eu faço uma retomada do que foi visto na aula anterior. Eventualmente eu tenho feito isso aqui nas nossas aulas, retomando aquilo que a gente viu anteriormente, e hoje eu quero apresentar a vocês uma retrospectiva do que nós vimos ao longo desse período, desde que começamos as aulas, ainda lá na escola, antes da pandemia, e agora em que nós estamos nessas aulas, né, à distância, né, assim, sem nenhuma interação, mas que é o meio que nós temos disponível para o momento. Eu gostaria, sim, de dizer a vocês que eu tenho acompanhado as turmas, cada videoaula que eu tenho mandado, cada um, até o acesso que vocês têm tido, certo? Assistir alguma coisa que eu tenho mandado, eu tenho visto. Algumas turmas estão deixando muito a desejar em relação a isso, pessoal. E eu gostaria, assim, que vocês compreendessem que, para nós, professores, não tem sido fácil essa situação também, não. Nós temos que trabalhar muito mais, temos que nos virar nos 30 para poder a gente dar conta, tá certo? Então, eu queria que vocês procurassem compreender também o nosso empenho, porque nenhum de nós foi treinado ou preparado por ninguém para dar aula assim à distância, de maneira nenhuma. Nenhum de nós foi preparado para fazer vídeos de maneira nenhuma. Nós fomos preparados para dar aula presencialmente, tá bom? Então, eu vou passar nos próximos slides, assim, a retomar aquilo que nós vimos, até para que vocês vejam, tenham uma ideia do quanto a gente já caminhou, apesar das dificuldades. Obviamente, nós não temos condições, eu pelo menos não tenho, né? Não tenho contato com vocês diretamente, está assimilando, nem nada. Nós não temos isso, para nós é muito angustiante, é muito desagradável, mas nós precisamos fazer aquilo que for possível para ministrar as nossas aulas, tá? Aqueles que desejarem, que quiserem, com toda certeza vão conseguir alguma coisa, fazendo também um pouco mais de esforço, porque nós temos feito bastante esforço. Eu, particularmente, tenho ouvido de muitos professores, não só professores do Projeto Nascente, mas de outras escolas, professores amigos que eu tenho em universidades, que não tem sido fácil para nenhum, tá bom? Um abraço bem carinhoso para todos vocês, fiquem com Deus, vamos nos cuidar e procurar tirar o maior proveito possível daquilo que foi ministrado, mesmo longe, mesmo à distância, tá bom? A nossa primeira aula de arte, tanto para os oitavos quanto para os nonos anos, eu fiz a retrospectiva, né, a apresentação desse slide aí. O que é arte? Esse material que está aí, mas vocês copiaram nos cadernos de vocês, recordam-se? Todo o conceito do que é a arte e coloquei uma representação de cada uma. Depois nós fomos diferenciadamente expondo o conceito do que é arquitetura, escultura, pintura, literatura, música, dança, cinema e teatro, né? A gente viu bem direitinho qual é o conceito de arte e as representações todas através das nossas primeiras aulas eu dei esses conceitos, tá? Até porque para que vocês compreendam que a arte ela se expressa em várias linguagens. Bom, depois nós fizemos o quê? Ainda lá na escola, nós fizemos leitura de textos, certo? Fizemos a leitura de um texto chamado Primeiro Beijo, estão lembrados? Aquele texto muito bonito que nós analisamos, fizemos a leitura, toda para que vocês compreendessem que aquilo ali era um texto literário, para a gente estabelecer a diferença entre um texto literário e um texto não literário, tá?
Eu disse para vocês, falei para vocês que propagandas, notícias, os textos que vêm nos nossos livros didáticos, eles não são textos literários. O texto literário é aquele que o artista, o autor daquele texto, ele vai criar situações não, né, verídicas. Né? Ele vai usar da sensibilidade artística dele para expressar suas emoções através da linguagem da literatura. Então, a gente viu isso bem direitinho ainda lá na escola, fizemos leituras, tá? Eu gosto muito de fazer leituras, até porque, para que vocês aprendam, melhorem a leitura de vocês e interpretem com mais propriedade, com mais segurança. Por isso é que é necessário nós lermos. Lermos não só em português, mas em todas as disciplinas nós precisamos ler. Bom, ao longo desse período de aulas que nós tivemos, tanto lá na escola quanto aqui, a gente foi passando os conceitos relativos à arte, né? Primeiramente, a gente viu a literatura, estabelecendo a diferença entre o que é texto literário e não literário. E aí, retomando sempre aquilo anteriormente que havíamos visto, né? Depois, nós fizemos já através dos vídeos que eu tenho enviado, nós fizemos uma atividade na qual vocês fariam releituras de obras literárias. A gente viu o que é uma releitura, vimos diversos exemplos de releitura, da Mona Lisa, estão lembrados? E depois foi sugerido que vocês fizessem uma releitura, né? De posse de outras pinturas, que vocês fizessem a sua própria leitura daquele texto, daquela obra literária. Então, a gente começou a trabalhar também a música. Lembram-se da música do Lulu Santos, que eu mandei a pauta musical, mandei o poema para a gente estabelecer a diferença. Que uma música que tem letra e melodia, ela é constituída de duas partes, né? Que tem a parte da música propriamente dito, que eu mandei a pauta musical para que vocês vissem, e o poema. O texto do Lulu Santos, né, aquela música Como uma Onda, nós trabalhamos bem umas 2 vezes, né, para que vocês vissem a diferença entre a música e a parte letrada de uma música, né? Também a gente viu alguns estilos de música, né, alguns instrumentos musicais que são utilizados. Inclusive, ainda na escola, a gente viu uma apresentação de uma orquestra sinfônica. E daí a gente ficou sempre mesclando as nossas aulas, trabalhando as várias linguagens da arte, né? Ou seja, um texto literário, ou uma música, ou uma dança, ou principalmente essas não vimos arquitetura, assim, pintura muito, mas mesmo assim vimos um pouquinho, porque são coisas que estão mais perto de vocês. Além do mais, eram assuntos que nos impulsionava aí para a questão do que é patrimônio cultural, né? Aí quando nós fomos trabalhar o patrimônio cultural, baseado nas lições do livro da gente, que seria adotado, então, a gente foi vendo o que é patrimônio cultural, né? Foi vendo que existe o patrimônio cultural, ele é subdividido, tem o material, tem o imaterial, tem o patrimônio natural, né? Tem o patrimônio mundial, aquilo que é tido como algo que é da humanidade inteira. Tudo isso nós fomos vendo gradativamente e fomos retomando, dava-se o conceito na aula subsequente a gente retomava, né? Aí vimos várias modalidades de dança, vimos bastante dança e, inclusive, vimos que as festas juninas fazem parte do nosso patrimônio cultural, como nordestinos que somos. Então, que vimos, por conta da pandemia, que esse ano não haveria, né, aquelas tradicionais festas juninas, com quadrilhas, etc. Tudo isso. Fizemos também uma visita ao Museu do Ceará, né? Eu consegui
aqui imagens, já que nós não teríamos condições de irmos lá, mas conhecemos o Museu do Ceará para a gente ver qual é a função de um museu, né? Que faz parte, é ele que resguarda, que mantém para que as pessoas possam ver parte do patrimônio cultural de um povo, não é essa a função. E aí, na última aula, na aula anterior a essa de hoje, eu coloquei uma atividade para vocês, para nós retomarmos esses conceitos. Estão lembrados? Uma atividade na qual vocês fariam uma atividade lúdica e depois responderiam algumas perguntas. É necessário, né, gente? Que ninguém pode receber conteúdo sem verificar, sem sistematizar esse conteúdo e exercitar para saber se, na verdade, compreendeu alguma coisa. É esse o nosso objetivo. Então, se a gente fosse retomar detalhadamente, se nós não tivéssemos um problema também de tempo aqui, porque as nossas videoaulas não podem se estender demais, então a gente iria ver uma porção de coisas. Eu gostaria muito de recordar com vocês o muito que nós já havíamos visto, porque nós já vimos bastante coisa, apesar de a distância. Se vocês estão aproveitando alguma coisa, aí é uma outra questão, bem que eu gostaria que estivessem sim, mas a gente sabe perfeitamente que essa sistemática de aulas não é muito apropriada, né? Não é muito... Até em sala, às vezes, a gente viaja um pouco e dirá assim à distância. Então, desejo que vocês todos estejam bem e que vamos tirar um pouco mais o que a gente puder de proveito dessas aulas, tá bom? Um abração.